A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a pregadora Micaele Tenório e esse é mais um vídeo de experiências que eu tive com Deus, que o Senhor me deu, que marcaram muito a minha vida. Essa experiência ela deve ter mais ou menos uns 6 anos. O Senhor, Ele falou comigo em sonho. Um homem aparecia do meu lado, eu não conseguia vê-lo, mas eu sentia a presença dele do meu lado, ele falava comigo e ele me disse: eu vou te mostrar algo. Ele me levou para um lugar, era um lugar como uma caverna, um lugar escuro, muito amplo, porém escuro. Tinham mais ou menos uns 20, 25 a 30 homens, eles estavam em uma reunião. Eles não me viam, não viam aquele varão que estava comigo, nós começamos a assistir tudo o que estava acontecendo. E ele disse para mim: preste atenção. De repente, um daqueles homens se levantou e disse: nós precisamos pará-la. Quando ele disse aquilo, no mesmo instante eu tive o discernimento que eles estavam falando de mim. E no mesmo instante eu também tive o discernimento que eles não eram homens, não eram, embora eles estavam no corpo de seres humanos, de homens, mas eu tive o discernimento que eles eram demônios. E aquela era uma reunião de demônios. E aquele levantava-se e ele dizia: nós precisamos parar. Eu sabia, eles não disseram meu nome, mas eu sabia que era de mim que eles estavam falando. De repente levantou-se outro homem, ou seja, outro demônio, e ele dizia: eu tenho uma ideia. Vamos acometê-la de uma enfermidade, vamos colocar uma enfermidade nela, porque se ela ficar enferma, ela vai ter que parar. Ela vai ficar acamada, então ela vai ter que parar. E de repente surgia aquela voz daquele homem muito forte, um homem, uma voz imponente, e falava. Não conseguíamos vê-lo, mas a voz dele ecoava, imponente dentro daquele lugar, e dizia: vocês não podem acometê-la de enfermidade. Gente, eu quero abrir um parênteses, eu não estou falando que toda enfermidade é demônio, tá? Por favor. Existem enfermidades que elas são de cunho físico, normal, do ser humano, às vezes por uma má alimentação, às vezes por uma alimentação desregrada, às vezes é questão genética, às vezes por N situações. Porém, também não podemos omitir que também existem enfermidades, sim, que são de cunho espiritual, sim. Então, existem enfermidades de cunho normal, natural, físico, mas existem umas que são de cunho espiritual, sim, tá? Então, não sai dizendo que a irmã Micaele diz que toda enfermidade é demônio. Não, toda enfermidade não é demônio, mas existem umas que sim, que são setas malignas. E, de repente, quando essa voz imponente ecoava e falava: vocês não podem acometê-la de enfermidade, ele sentava-se, ele calava, sentava-se, levantava-se outro ser, outro demônio, e ele dizia: eu tenho uma ideia, nós iremos acometê-la de um acidente automobilístico, porque assim nós iremos parar. E vou reiterar o comentário que eu disse anteriormente. Eu não estou falando que todo acidente espiritual são demônios, não, gente. Existem acidentes porque, sei lá, às vezes é um animal que aparece no meio da pista, às vezes é o ser humano que ele não toma os devidos cuidados, né? Ou às vezes você que está ali dirigindo, você tem todos os cuidados, mas o outro não tem e causa um acidente. Às vezes é o carro que dá um problema, às vezes é a pessoa que dormiu, enfim, são N situações humanas que podem dar causa a um acidente. Mas também não podemos negar que existem acidentes que sim, são de cunho espiritual. E aí ele falava isso, quando ele dizia isso, aquela mesma voz imponente daquele ser, aquela voz masculina, entoava naquele lugar e dizia: vocês não podem acometê-la deste acidente. Quando ele dizia isso, ele sentava-se e de repente eles paravam. E eles começavam a pensar e ficavam pensando. Levantava-se um e ele dizia: eu tenho uma ideia. E essa ideia é infalível, nós vamos pará-la. E ele dizia: a minha ideia é: levantaremos uma grande calúnia com o nome dela. E assim nós iremos pará-la. Quando ele dizia aquilo,
aquele ser que estava do meu lado, ele me tirava daquele lugar, ele me trazia de volta para minha casa. E aí eu acordei. Ele me trouxe de volta para minha casa, era um sonho. Isso no sonho, ele me trouxe de volta para casa e eu acordei daquele sonho. Quando eu acordei daquele sonho, o Senhor falou comigo, desça em oração. O Senhor disse para mim, de manhã você já, porque era madrugada ainda, ele disse, de manhã você já comece um propósito de jejum. Um propósito de muitos dias em jejum e oração. E desça, porque o inferno tem se levantado e tem preparado contra a sua vida. E essa foi uma experiência, uma das experiências que muito marcou a minha vida. E eu vim aqui compartilhar ela com você. Continue fazendo a obra de Deus. Ainda que o inferno ele venha se levantar. E com isso, com essa revelação, eu entendi que o inferno ele se levanta, porque ele se levantou com calúnia contra Jesus, contra Estevão. Então, assim, já é algo que é de prática, já é antigo. Porém, que ainda ele sabe que essa arma ainda funciona muito. E todos aqueles que emprestam a sua boca para calúnia, para mentira, para fofoca, na verdade, eles estão cooperando com o projeto de Satanás para tentar paralisar a obra de Deus. Através de quem? Através das nossas vidas. A obra, porque Deus ele não enviou os anjos para fazer a obra. Deus ele conta conosco para fazermos a obra dele. Um despertamento muito grande essa revelação. Que Deus te abençoe. Se você gostou, curte aí, se inscreve, compartilha, comenta e que Deus te abençoe.